Olá, muito bom dia a você que está em nosso Facebook nesta manhã. Vamos mais uma vez vendo aí, estávamos antes ao vivo, aqui somente pela nossa web rádio. Vamos confirmando aí quem está conosco, nos ouvindo também. Apenas dá uma olhada lá no Facebook se estamos ao vivo agora, só para que a gente possa iniciar mais uma vez o nosso Café Teológico desta manhã, manhã de sábado. Olha, a Nara já nos confirma aí, muito bem, muito bem-vinda, Nara. Bom dia para você, obrigado pelo retorno, tanto pelo WhatsApp como também por aqui agora. Então vamos iniciando o Café Teológico desta manhã. Você estava comigo apenas no próprio aplicativo da rádio ou no site e está vendo alguns probleminhas técnicos aí com o Facebook e a nossa transmissão aqui, pois ela é simultânea. Se você não sabe, estamos ao vivo agora pela web rádio e pelo Facebook. Muito bem-vindo a você que está chegando agora, como eu estava cumprimentando antes. Você que está ao vivo, bem-vindo. Você que está também na reprise, seja no YouTube ou no Instagram, muito bem-vindo. Aqueles que estão também conosco na reprise aos domingos de manhã, você é muito bem-vindo também às 7 horas da manhã. Quando não dá para você ouvir o programa ao vivo, você pode ouvir também conosco na reprise, 7 horas da manhã, caso você levante cedo, domingo de manhã. Café Teológico é um oferecimento do Café 35, eu estou aqui apreciando o meu, preparado, quentinho, maravilhoso. Se você ainda não conhece, adquira o mesmo lá na loja da Pense Nisso, pensennissoteologica.com/loja, lá você adquire ou entrando no WhatsApp diretamente comigo, 53999014822. Maria Andréa Soares, bom dia a você, bom dia ao Anderson e Dayana Dravans também, bom dia Noemi Lucila Schroeder, muito bom dia, muito bem-vindos, vocês que estão sintonizados conosco nesta manhã de sábado, iniciando o mês de outubro. Alegria poder saber que Deus mais uma vez nos concede um novo mês para vivermos nesta manhã. Vanderléia Matias também, bom dia a você. E eu quero também continuar incentivando você que nos ouve. Nós temos aqui a Pense Nisso. Mais uma vez trago a você, aqueles que estão conosco. Quem já é assinante pode dar testemunho desta bela revista que está sempre trazendo conteúdo exemplar para você estudar, crescer no conhecimento, temas da atualidade sendo estudados à luz da teologia. Eu tenho aqui a 22ª edição em minhas mãos, está chegando aí a 23ª, a edição de outubro, novembro e dezembro, chegando aí para você. Seja você o primeiro a assinar, caso você não conheça ninguém que assine em sua cidade, especialmente seja você. Estamos alcançando várias pessoas para a honra e glória do Senhor, em várias cidades do Brasil, que nos deixa muito feliz que você também é um dos assinantes colaboradores da missão de Deus. Lá no site, loja da Pense Nisso, você adquire todo esse material e além de literatura, camisetas, enfim, você adquire também o próprio café que antes eu anunciei, tá tudo lá. Muito bem, Irene Prestes conosco, bom dia pastor, bom dia Lorna, também Blanc, bom dia Eli Silva Duarte, também bom dia. Daliane Matos, bom dia, muito bom dia a você. Já preparou o café? Quem já tomou café aí? Se você não tomou, vem tomar café comigo, aqui nesta manhã mais uma vez. Aqui juntos estamos para estudar a palavra de Deus. Hoje vamos falar mais uma vez, você já pega a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Daniel, seguindo o estudo lá de Daniel, e hoje tem um texto muito oportuno, falando especialmente de um tema que muitos vão amanhã às urnas. E interessante, quando eu estava preparando esse estudo, eu estava vendo assim, como que Deus fala a nós. Então, a mensagem para você que vai às urnas amanhã. Então, Deus vai falar conosco hoje, através desse texto bem oportuno, especialmente no momento em que nós estamos vivendo. Então, abra lá na sua Bíblia, Daniel, capítulos 4, versículos 19 até o versículo 37, onde o Daniel vai explicar um sonho que Nabucodonosor teve, que é o segundo. O primeiro a gente já falou. Em parte, quem esteve comigo na semana passada
pôde ver, já que a gente já falou um pouco desse sonho, a explicação do sonho, mas hoje vamos mais a fundo, certo? Letícia Klurich Malvus está conosco, bom dia também. Yolanda Tessman dizendo bom dia, pastor, bom dia também a você. Muito bem, Café Teológico todas as manhãs de sábado ao vivo, agora é simultaneamente sendo transmitido pela web rádio e também pelo próprio Facebook. Vamos lá então, já abriu sua Bíblia? Ainda não? Pega a Bíblia, vamos lá, pega a sua Bíblia, acompanha o texto. É importante que você tenha aberto em suas mãos. O livro de Daniel é um livro muito, ao mesmo tempo, instigante e, ao mesmo tempo, ele nos ajuda a refletir na palavra de Deus com respeito ao fervor e à fidelidade àquele que eu sempre digo, que é, que era e que há de vir, o único Deus e Senhor, a quem nós precisamos prestar culto, reverência e também amor a Ele, porque não existe outro Deus a não ser este. Em tese é isso que Daniel vai trazer em toda a história de vida, e mais ao final do livro de Daniel vai ter algumas profecias apocalípticas, ou seja, trazer também um pouco daquilo que irá acontecer ainda fim dos tempos. Walter Veig conosco, bom dia, Sr. Walter, muito obrigado pela audiência, continue conosco. Vamos então ao texto bíblico. Abra sua Bíblia, Daniel capítulos 4, versículos 19. Quem esteve conosco, se você não esteve na semana passada, já está lá no canal da Pense Nisso no YouTube, a apresentação, o estudo da semana passada. Você pode conferir e acompanhar, porque faz parte de uma sequência. O intuito é esse, de nós estudarmos um livro compassadamente, versículo a versículo, entendendo a história, pausando, comentando e trazendo algumas lições que podemos aprender para os dias em que nós estamos vivendo. Então o texto, ele vai dizer assim, versículo 19, Daniel 4, 19. Acompanhe a leitura do texto e ao mesmo tempo também fica comigo aí na reflexão. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado. Por alguns instantes não sabia o que pensar. Veja que o capítulo 4 ele é uma sequência, nós estudamos até o versículos 18 semana passada, por isso que é importante você, se você não participou, assista. O Nabucodonosor teve um sonho, este sonho a gente vai contar mais uma vez em parte logo mais, e acontece que, então, o que faz Daniel? Daniel, quando recebe a explicação não somente, mas quando o Nabucodonosor conta o sonho para ele, ele vai ficar espantado, vai ficar assustado, porque Daniel pegou o fio da meada na hora, ele viu assim, olha, Deus está dizendo algo para você, e vai acontecer com você. Imagina Daniel sendo um jovem ainda que, sem dúvida, tinha temor a Deus, primeiramente, e também respeitava as suas autoridades. Ele era um súdito do próprio rei, o Nabucodonosor. E agora estava Daniel diante de Nabucodonosor e precisava falar a ele o que esse sonho significava. Sem dúvida, ele ficou espantado, porque o sonho era o juízo de Deus sobre a vida de Nabucodonosor, o que iria acontecer. Então o rei lhe disse, versículo 19, Beltesazar, que era o nome que o próprio rei deu para Daniel, que seria um apelido, referência de um dos deuses do próprio Nabucodonosor, mas é o mesmo personagem, Daniel e Beltesazar é a mesma pessoa. Não se preocupe com o sonho, nem o que ele quer dizer. Então, Nabucodonosor dá uma tranquilizada ao próprio Daniel para que ele explique o que significa aquele sonho. Mas Daniel respondeu, rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fosse a respeito do Senhor. Quem dera, ele disse, mas a respeito dos seus inimigos. Porque era um juízo de Deus e quem dera se fosse para outro. Mas era para Nabucodonosor, o rei, que era um rei pagão, que não cria em Deus.
E veja o que ele diz no versículo 20. O Senhor viu uma árvore que cresceu, este é o sonho, atenção. Viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu e que era tão grande que podia ser vista em qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam à sombra da árvore e as aves faziam ninhos nos seus galhos. Este é o sonho. Aquela árvore, continua Daniel contando, ó rei é o Senhor. Aí está a interpretação. A árvore grandiosa, esplendorosa é o Senhor. Pois o Senhor se tornou poderoso. O seu poder aumentou tanto que chegou até o céu. E o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. Assim como aquela árvore que cresceu e foi até o céu, que abrigou muitas aves, é o rei, o próprio rei, a quem teve esse poder, honra e glória e pôde alimentar muitas pessoas. E por um lado poderíamos dizer, abençoar muitas pessoas. E aí diz o versículo 23, e o Senhor viu também um anjo vigia descendo no céu e dizendo. Veja que o sonho tem a árvore, que mostra que era uma árvore bonita, que chegou até o céu, que abrigava pássaros e os alimentava, referência ao próprio rei Nabucodonosor. A gente aprende com isso que era o próprio Deus que o fez assim, deu a ele poder, honra, glória, deu a ele capacidade de abençoar outras pessoas, só que o rei não entendeu isso, que o seu poder, a sua glória, a sua majestade vinha daquele a quem tudo dá e tudo concede, que é o próprio Deus. E no sonho também tinha um anjo, o anjo vigia descendo. É importante a gente lembrar que sempre quando um anjo aparece, e geralmente os anjos são agentes de Deus que vêm para trazer uma mensagem. Às vezes uma mensagem de salvação, às vezes uma mensagem de juízo, condenação e destruição. Aqui, como você pode ver, no sonho desce esse anjo vigia e ele faz o quê? Diz assim, derrubem a árvore, quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre este homem, e ele terá de comer o que os animais comem, 7 anos ele viverá assim. Este é o juízo de Deus, este é o sonho que o próprio Daniel recebe, que o próprio Nabucodonosor teve, contou para Daniel e pediu que Daniel interpretasse. No primeiro momento aqui ele já o interpreta, falando que a árvore é o Senhor e vai vir um tempo em que Deus vai fazer o seguinte com você, vai cortar, vai derrubar, vai deixar só o topo. E o que vai acontecer? Você vai comer capim como o boi, como os animais que comem capim. Este era o juízo de Deus. Então, você teria coragem de dizer isso a um rei, a um governante, aquele que exercia a autoridade máxima do país? Sem dúvida, Daniel ele ficou com medo, ele ficou espantado quando viu que Deus estava dizendo a ele para interpretar e dizer isso a Nabucodonosor. E o que acontece? O versículo 24, acompanhe sua Bíblia. Temos conosco também a Elda e o Dário Cruz-Rolos, estão conosco. Deus abençoe vocês. Temos então o seguinte, o versículo 24, e Daniel continuou. E agora eu vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença de Deus, do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó Rei. O Senhor será expulso no meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Quer dizer que Deus vai tirar o juízo dele. Vai fazer com que ele vire um animal. E vai ficar pastando dia e noite. O sereno vai molhar ele. Isso durará 7 anos, até o que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer.
Então veja o que a gente tem aqui nesse texto. É sempre importante lembrar o contexto. Deus deu oportunidade para quem? A Nabucodonosor conhecer ele. Nabucodonosor era um rei que tinha seus deuses, adorava vários deuses, não somente um. Era uma pessoa pagã e viu o que Deus Altíssimo fez, através até mesmo do livramento que Deus deu ao próprio Daniel e seus amigos quando eles foram lançados na fornalha ardente. E Deus viu que, aliás, Nabucodonosor viu que Deus fez milagres e maravilhas, e isso tudo era um chamado ao arrependimento, para que ele cresce nesse Deus. Infelizmente, o que acontece? Nabucodonosor continuou com seu paganismo, com sua idolatria, e não reconheceu, por mais que ele admirava o Deus de Daniel, mas não creu e o reconheceu como único Senhor e Deus. Aí Deus vem e faz o quê? Toca no íntimo. Toca lá aonde, muitas vezes, as pessoas acham que Deus não tem controle. Vai lá no juízo da pessoa, vai lá na mente, no coração. E transformou esse grande e poderoso homem, que tinha poder e honra, em um animal. Como é que ele faz isso? Está aí o decreto, a sentença de Deus que o próprio Daniel traz. Por 7 anos ele ficou como animal, comendo capim, comendo coisas que um ser humano por si só não come, pastando como um animal. Por que Deus fez isso? De novo, para que ele reconhecesse, o próprio Nabucodonosor reconhecesse que Deus coloca quem Ele quer no poder. Não depende de seres humanos. Deus faz o que quer. Então veja que bonita essa lição, né? Antes disso, eu quero cumprimentar a Olinda Miller. Bom dia a você. Também temos a Edi Krause Schwartz. Está conosco dizendo bom dia, pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Traula Kunzmann também. Bom dia a todos. Estamos em Daniel, capítulos 4, versículos 25. Deus coloca quem Ele quer no poder. A gente precisa aprender essa lição que muitas vezes nós achamos assim, mas isso é culpa do ser humano. Não, nada foge do controle de Deus. Por isso que eu disse assim, é interessante refletir nesse sentido, porque amanhã o nosso país vai tomar uma decisão muito séria com respeito ao futuro dos 4 anos. E você que vai às urnas, eu não irei, pois não estou na minha zona eleitoral. Veja bem, claro que você tem a capacidade de decidir, mas Deus vai usar o teu voto para colocar quem Ele quiser. Isso é muito interessante. Interessante porque Deus usa as pessoas lá que até mesmo não creem nele. E é sério isso, porque quando as pessoas não acreditam nisso, elas estão achando que o ser humano faz alguma coisa que foge o quê? Da vontade de Deus e dos limites de Deus, onde Deus não pode agir, mas Deus está lá, Ele transforma até mesmo males em bênçãos. Então, por isso que, diante daquilo que nós vemos aqui, nós precisamos de novo temer e reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Se a pessoa, seja lá quem for, até mesmo um governante, não quer reconhecer isso, o problema vai ser dele. Porque assim como Nabucodonosor foi um rei carrasco, de um reinado extremamente poderoso, Nabucodonosor ele foi humilhado ao chão. Deus o colocou ele para comer capim, porque ele não reconheceu que só tem um Deus e Senhor, que a Ele precisamos reverenciar, precisamos amar, adorar, e a só Ele prestaremos culto. Isso é talvez uma das grandes lições, ou a maior, que podemos tirar do texto de hoje. Ele vai se repetir isso mais embaixo. Vejamos, o texto segue, versículo 26. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que o Senhor domina o mundo inteiro.
Então, Deus vai colocar ele lá embaixo e depois ele vai reconhecer que de fato só tem um Deus e Senhor. Então, Deus vai devolver de volta o poder, honra e glória e o próprio juízo, que ele ficou fora de si. Imagina um homem todo-poderoso, como Nabucodonosor, ele ficou fora de si como animal. Em outras palavras, ele ficou louco e começou a comer capim, pastando como um boi. Deus devolveria isso de volta quando ele reconhecesse que, de fato, aquele que fez isso é o único Deus todo-poderoso. E o que faz Daniel? Daniel fica até mesmo com pena de Nabucodonosor. Ele fica com pena, ele diz lá no versículo 27, ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim também o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Então tem uma sentença que Daniel apresenta a Nabucodonosor e acontece o seguinte, tem ainda uma chance ainda de Nabucodonosor fazer o quê? Se arrepender e a sentença não ser executada sobre a vida dele. Só que não aconteceu isso. Esse clamor que o próprio Daniel faz, ó rei, aceite o meu conselho. Deixe de pecar. Qual era o pecado de Nabucodonosor? Talvez você esteja se perguntando. O pecado dele era idolatria. Quantas pessoas hoje pecam nesse sentido? Várias pessoas. Talvez as pessoas imaginem assim, mas eu tenho uma vida correta, eu faço certinho, eu cumpro com a minha vida ética na sociedade, faço bem, ajudo os pobres e por aí vai. Muitas pessoas pensam assim, mas tem um problema, adoro outros deuses. Muitas pessoas creem em Deus como o Deus dos cristãos, mas algumas pessoas fazem o seguinte, tem outros deuses, isso é idolatria, um dos pecados que Deus tem pavor. Poderia usar outras palavras, ele tem nojo disso. Porque a idolatria, ela bate diante do primeiro mandamento e derruba todos os outros. Quando se tem ídolos, seja ele qual for, você tem, infelizmente, algo que atrapalha a sua adoração para com o Senhor, o único Deus. Pare de pecar e faça o que é certo. O que era ele chamado a fazer? Também ajudar os pobres do seu reino, que sem dúvida estavam passando por dificuldade. Versículo 28, vamos lá, o versículo 28. Quem está conosco também, o seu Ernesto Belete, da Rosa Belete. Que Deus abençoe você nesta manhã também, senhor Ernesto. Estamos no Café Teológico, estudando o livro de Daniel. Abra aí conosco, Daniel, capítulo 4. Vamos para o versículo 28. Versículo 28 está lá assim, e de fato, isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço. Então, tinha se passado o quê? Dessa sentença, 12 meses. 12 meses de chance de ele mudar a sua vida. Se arrepender e voltar a adorar o Senhor. 12 meses de chance. Quanto tempo precisa para que você se arrependa? Não sei. Mas Deus é tão misericordioso que ele deu tempo até para Nabucodonosor. Quanto foi isso? Aqui diz 12 meses mais tarde. Começou a acontecer isso. Ele estava onde? Passeando no terraço do seu palácio na cidade da Babilônia. Olha o que ele estava fazendo. E disse, olha o que ele disse. Se orgulhou, como é grande a cidade da Babilônia, com o meu grande poder. Orgulhoso, achou que o poder que ele tinha conquistado pela sua força, capacidade, sua intelectualidade. Eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Agora ele não reconheceu que quem tinha dado isso para ele era Deus. Deus tinha dado isso para ele. Dado o quê? Poder.
dado a ele também a glória, a grandeza, e ele achou que isso era ele que tinha conseguido. E logo em seguida, o rei estava falando quando veio uma voz do céu que disse: quem é essa voz do céu? O próprio Deus foi até ele. Deus foi a Nabucodonosor lá na varanda do seu palácio e disse assim: preste atenção. Veio uma voz do céu que diz: preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando como os animais e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. É interessante observar que Daniel ele foi usado por Deus para não somente interpretar o sonho, mas chamar ele de volta ao arrependimento. E ele teve 12 meses, tivemos aqui 12 meses, para ele se converter, refletir sobre isso e voltar ao Senhor. Só que não teve a conversão. E Deus foi direto falando: pronto, acabou seu tempo. Acabou o tempo e que você agora vai ser expulso. E a sentença vai se cumprir, para que ele reconheça que o Deus Altíssimo coloca quem ele quiser no poder. No decorrer da história, ela nos faz refletir muitas coisas, e uma delas é essa que aqui estou trazendo a você. Você percebe que Deus, ele sempre é todo poderoso, assim a igreja cristã confessa, até mesmo no credo apostólico, que Deus, sendo todo poderoso, ele age como ele quer, ele não precisa pedir sua permissão, ele não precisa autorização de ninguém. Mas o interessante é observar que Deus conta também com a sua participação no seguinte aspecto: no reconhecimento, no temor e na adoração. Reconheça que ele é todo poderoso. Se assim não acontece, nós percebemos que temos sempre a sentença de Deus, assim como foi com a vida de Nabucodonosor. Versículo 33, naquele mesmo instante, o rei, ainda estando no seu palácio, cumpriu a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os boi. Então dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia. Não sei se você já viu uma águia, mas imagine. Penas de águia, aquelas penas compridas, que às vezes quando ficam molhadas ficam todas desorganizadas. E as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. Eu poderia dizer, Deus levou Nabucodonosor ao pó e fez ele virar um bicho. Cabelo cresceu, unha cresceu, ficou totalmente louco. Deus é capaz de tirar o juízo das pessoas para que até mesmo as pessoas vejam e reconheçam quem é esse Deus. Imagine um grande rei, de tal modo como Nabucodonosor foi, e as pessoas viram isso acontecer. Os seus súditos, todos aqueles que ele governava, viram isso. E Deus estava mostrando a ele o que ele é capaz de fazer na vida das pessoas. É uma sentença muito forte, sem dúvida, é a lei de Deus sendo cumprida quando não há reconhecimento e arrependimento na vida das pessoas. Poderia acontecer com qualquer um, poderia acontecer com qualquer um que não creia em Deus. E acontece então que a gente vê que aconteceu com Nabucodonosor, para que aquelas pessoas que vissem isso também, por meio de todo esse testemunho, pudessem reconhecer Deus como único e todo-poderoso. Único Deus todo-poderoso. Passados 7 anos, o que acontece? Nabucodonosor, ele recuperou-se do juízo, ele fez o seguinte: louvou a Deus, o Senhor.
Versículo 34 já é o final da história, passado já 7 anos. Depois de passados os 7 anos, e o próprio rei diz isso, é um texto que o rei diz. Depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e no meio do juízo, o meu juízo voltou. Agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse, um pequeno hino, poderíamos dizer, um poema, que faz Nabucodonosor, ele canta a Deus e o reconhece como Senhor. Ó, o poder do Altíssimo é eterno, seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quer, aquilo que a gente disse antes. Não há ninguém que impeça ele, ele faz o que quer, porque ele manda em todo o universo, porque ele assim o fez. Somos criaturas dele. Isso que às vezes a própria criatura tem que reconhecer isso. Parar com orgulho, com prepotência, arrogância. E o reconhecimento é saber que tudo que somos e temos é de Deus. Ele dá e também tira. Se você não reconhecer aquilo que tem, que é uma dádiva de Deus, seja o seu poder, a sua glória, os seus bens materiais, a sua família, a sua vida, Deus tira. É uma sentença forte. Mas isso Nabucodonosor precisou aprender a duras penas. E ao final ele vai dizer, então, não há ninguém que possa impedir de fazer o que quer, não há ninguém que possa obrigar de explicar o que ele faz. Porque tem coisas que a gente não entende. Será que de fato Nabucodonosor entendeu por que ele deveria virar um bicho para reconhecer isso? Acho que ele talvez ficou se perguntando, será que não seria melhor ter dado uma doença física, algo diferente? Mas não, Deus fez isso. O transformou ele em um animal, que ele foi comer capim, para colocar ele no lugar. Versículo 36, logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra. Então veja que o sonho está se cumprindo. O toco que ficou cortado daquela árvore brotou de novo. A minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Ele estava em sã consciência. Fui rei de novo, com mais poder que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo. Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Isso aqui é um testemunho de uma pessoa que passou isso na pele. Olha que bonito, né? Alguém que precisou ir ao pó, ir ao chão, comer capim, para que Deus reconhecesse quem ele é. Ele dá esse testemunho ao final. Eu vejo assim bonito, isso nos enche de emoção quando a gente vê através do texto bíblico algo que aconteceu, pode acontecer com qualquer um ainda hoje. Deus faz isso com quem Ele quiser, especialmente se as pessoas não o reconhecem como o Rei dos céus, o Todo-Poderoso. O que a gente aprende com esse texto? Assim a gente encerra o capítulo 4. Eu acho que já foi dito, né? A grande lição que nós temos é a seguinte: Deus é o governador, o Todo-Poderoso. Ele coloca no poder quem Ele quer. E se a pessoa não reconhecer isso, Ele tira também. E coloca de novo quem Ele quer. Aí você pergunta, mas Ele vai colocar só pessoas cristãs ou que o temem? Não. Ele às vezes dá chance de pessoas que não creem irem para o poder. E em meio a isso tudo, Ele usa essas pessoas, como usou Ciro em outras passagens. Você sabe que basta a gente ler o texto bíblico, Deus usou o rei Ciro, que também era um governador pagão, um rei pagão. Deus diz assim bem para ele: tu és o meu servo, mesmo que você não me conheça. Deus usa as pessoas, mesmo que as pessoas não o conheçam.
Aqui nesse texto, vemos que Deus usou Nabucodonosor, um rei pagão, para trazer bênçãos. Foi ele que deu o poder, honra e glória a ele. Só que ele não reconheceu que vinha de Deus, então Deus precisou tomar uma medida um pouco extrema para que as pessoas e Nabucodonosor reconhecesse e desse esse testemunho. Eu posso imaginar quantas pessoas viram, quantas pessoas até mesmo talvez vieram a crer no próprio Deus a partir daquilo que aconteceu na vida de Nabucodonosor. E provavelmente muitas pessoas. E isso nos faz de novo ver que Deus age para o bem, Ele age para o benefício, Ele age para a salvação das pessoas. Quando Nabucodonosor reconheceu que só tem um Deus e Senhor a quem se deve prestar culto, adoração, ele recebeu de volta aquilo que Deus antes tinha dado, tirado, mas deu de volta a ele em dobro, mais do que antes. Poder, honra e glória. Por isso, diante desse texto, logo no início eu falei, é uma mensagem de Deus para nós hoje, porque é você que vai às urnas, amanhã, lembre-se disso, Deus vai te usar para colocar quem Ele quer. E se essa pessoa que for eleito não reconhecer que Deus o colocou ali, deixa que Deus vai agir. Deus vai agir mostrando ao governante e a nós súditos quem Deus é. Deus faz coisas maravilhosas, porque o mesmo Deus que era, que é e que há de vir, Ele continua com o governo do universo em suas mãos. Por isso, entregue sua vida ao Senhor e deixe Ele agir e te usar para o benefício de sua glória. Amém. Muito bem, assim encerramos mais um capítulo de Daniel. Sempre é muito bom estudar o texto e aprender com o próprio texto bíblico aquilo que Deus quer nos ensinar. Capítulo 5, semana que vem, se Deus nos permitir estar juntos, vamos falar sobre uma visão que o rei Belsazar vai ter. Já muda um pouco a história. Até aqui nós vimos a trajetória de Daniel com Nabucodonosor, e Deus fez tantas coisas para que salvasse Nabucodonosor e ele cresce no Todo-Poderoso. Vai mudar um pouco a história, passando para o capítulo 5, e assim nós vamos ver também a história mais adiante do rei Dario, né? E assim vamos seguindo nos estudos do livro de Daniel. Se você gostou, achou interessante, compartilha essa live com os seus. E eu agradeço muito a sua audiência, você que ficou comigo até o presente momento. Café Teológico todas as manhãs de sábado, apreciando de um bom café. Se você quer também Café 35, chame lá no privado, entra lá na loja da Pense Nisso, adquira. Café 35 é os nossos apoiadores aqui deste programa que sempre ao ar todos os sábados, ao vivo, às 9 horas. E quem está na reprise no YouTube, no Instagram, ou até mesmo uma própria web rádio, domingo às 7 da manhã, muito obrigado. Eu fico por aqui, você que nos ouve e quer também, talvez conversar no privado, ou deixar algum comentário, alguma dúvida, 53999014822. Olinda Milha diz, amém, obrigado pastor, você é uma bênção em nosso meio. Muito obrigado pelo comentário. Eu agradeço muito também a sua audiência e parceria. Vamos juntos então, encerrando o programa aqui, você fica agora com a programação musical da Pense Nisso e às 11 horas tem o pastor Welton conosco aí trazendo o culto doméstico para você. Fique conosco, continue sintonizado em nossa programação. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, não se esqueça, compartilhe com os seus, fiquem na paz, um abençoado final de semana a todos.